Olá, estamos de volta para a reflexão de mais uma lição da Escola Sabatina. Como você já bem sabe, nós estamos estudando sobre a mordomia cristã, os motivos do coração. E na lição número 10, nós refletimos um pouco sobre a função da mordomia cristã. Nessa reflexão de mordomia cristã, nós temos a oportunidade de enxergar a mordomia como uma peça que se encaixa no contexto de um todo. Quando você era criança, eu imagino que você jogou em algum momento ou brincou com um quebra-cabeças. E eu gostava de observar aqueles quebra-cabeças que eram mais desafiadores, aqueles que não eram tão intuitivos, aqueles que você ficava tentado a olhar ali o modelo para então seguir, porque realmente ele acabava quebrando a cabeça da gente. E a gente gastava algum tempo para ver como que as peças se encaixavam. O interessante é que quando a gente observa o quebra-cabeças montado, ele traz para nós uma imagem que nós não tínhamos ao observarmos simplesmente as peças e fazermos uma configuração delas na nossa mente. Uma peça individual traz muito pouco acerca do quadro geral que nós visualizamos. Aliás, existem algumas peças que você nem valoriza direito, você olha e fala, mas para que uma peça dessa? Ela nem é tão necessária, mas quando você enxerga essa peça no conjunto da obra, a peça do quebra-cabeças no contexto do quadro geral, você então percebe o quão importante é essa peça. Ela parecia desprezível, mas no fundo ela é fundamental. Quando nós discutimos sobre mordomia, um dos riscos que nós temos é enxergar a peça da mordomia como um fim em si mesma, como se ela fosse o todo da experiência cristã. Isso não é verdade. Isso até acaba trazendo distorções acerca da nossa compreensão do que é a mordomia. A mordomia deve ser enxergada, deve ser percebida a partir do quadro de um todo. E na lição dessa semana, nós temos a oportunidade de fazermos essa observação macro, aonde a peça da mordomia se encaixa no todo da teologia e da mensagem bíblica. É claro que nós temos apenas alguns minutos e a lição também traça apenas alguns pontos desse quadro geral da teologia e da Bíblia. Mas nós vamos ter a chance de observar alguns pontos fundamentais que nos ajudam a ter a visão do todo. O texto bíblico utilizado como parâmetro para a lição dessa semana se encontra em 1 Pedro 1, 14 a 15. Antes de ler essa passagem, eu vou apenas destacar que nós vamos enxergar a mordomia nessa lição a partir de um contexto mais amplo. Portanto, nesse primeiro momento, o contexto mais amplo que vai informar a nossa leitura da mordomia é o contexto da salvação individual. É o contexto mais específico da santificação. Dê uma olhada no que o texto de 1 Pedro 1, 14 e 15 diz. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Essa passagem claramente faz um chamado à santidade para os cristãos. Um chamado de estarem separados de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que é pecaminoso, de tudo aquilo que é ruim, separados para um propósito específico. Essa é a noção mais normal ou regular que nós temos para a santificação. Ser santo. Ser santo está alinhado à ideia de ser obediente ao Senhor. E nessa obediência, o crente não se permite amoldar por outros desejos. Os desejos que ele tinha no momento em que ele não raciocinava
na perspectiva cristã. Ele estava, em outras palavras, na ignorância. Mas agora que ele conhece, ele deve ser obediente, ele deve ser santo. Isso significa que os desejos de uma época anterior não têm mais espaço na vida santificada. Bem, essa é uma passagem sobre santificação, uma passagem sobre um aspecto da vida de alguém que é salvo em Jesus Cristo. Agora é separado para ser obediente ao Senhor. Note que o texto ele não trata da mordomia em si, mas em uma perspectiva mais ampla, o que nós percebemos é que a vida cristã, uma vez que nós fomos perdoados, lavados pelo sangue de Jesus, nós começamos um processo de santificação. E a sugestão da lição é de que a mordomia nada mais é do que uma exemplificação clara, uma expressão mais distinta do que significa ter uma vida santificada. Portanto, nós vamos comparar aqui a experiência da santificação com a experiência da mordomia. Aliás, comparação não é nem a palavra mais adequada. No fundo, a mordomia é uma expressão prática e concreta da vida que progressivamente se santifica pela graça de Deus. Mas como é que eu posso fazer essa ligação entre mordomia e santificação? Pense no seguinte conceito. O que é a mordomia? E nós vimos isso em lições anteriores. O que é mordomia, senão o gerenciamento da vida, a organização da vida, aonde nós administramos as coisas à luz dos parâmetros da palavra de Deus, à luz dos princípios bíblicos. Portanto, quando nós compreendemos a mordomia como uma organização, um gerenciamento, o que ocorre é que antes da conversão da pessoa, nos tempos de ignorância, como o texto de Pedro indica, a vida de alguém antes da conversão, aos olhos de Deus e aos olhos da Bíblia, é uma vida de completa desorganização. O pecado desorganiza. O pecado faz com que tenhamos vícios. E com esses vícios, nós não conseguimos gerenciar, organizar, administrar a nossa vida da maneira como Deus espera que nós administremos. Portanto, o que ocorre quando alguém se converte é que pela graça e pelo poder divino existe um processo agora de organização daquilo que era desorganizado. Uma vida que não era organizada do ponto de vista da saúde, na realidade, uma vida que era caracterizada pelos vícios e por uma alimentação que não é saudável, uma alimentação doentia, agora ela é organizada pelos princípios da lei de Deus, que prevêem um gerenciamento, uma administração da saúde. Uma vida financeira, uma vida completamente desregrada, uma vida que era tocada pelos desejos do materialismo, agora ela se organiza e ela, então, gerencia o dinheiro de uma maneira diferente. A vida familiar, que antes era desorganizada, que antes não privilegiava a boa educação dos filhos, o respeito para com o cônjuge, agora, por meio da conversão e santificação pelo poder da graça de Deus, existe uma organização da vida em família, de modo que essa vida agora ela é gerenciada, ela é administrada de uma forma mais saudável. A bênção da palavra de Deus, a bênção da Bíblia, a bênção da santificação é a organização da nossa vida à luz dos parâmetros dados pelo Criador. É à luz dessa perspectiva que nós entendemos que a mordomia, o gerenciamento e a administração da vida é uma expressão da vida santificada, uma vida que se organiza à luz dos parâmetros e dos princípios da palavra de Deus. Isso é muito bonito, isso é muito inspirador.
E nós podemos entender a mordomia agora a partir de um contexto mais amplo de uma vida de salvação, de uma vida de santificação. Um outro contexto que nós precisamos destacar na reflexão da lição é o contexto do momento histórico em que vivemos. Então, no contexto anterior que nós descrevemos, o contexto era de salvação individual. Mais especificamente, a vida de santificação. Nós olhávamos para a vida convertida da pessoa. Mas agora, nesse contexto maior, nós observamos não apenas o indivíduo, mas o contexto histórico em que nós, como indivíduos, nós, como cristãos santificados em Cristo, vivemos no contexto mais amplo da história. E de acordo com o que nós vemos na Bíblia, o contexto da história que nós vivemos é um contexto escatológico, isto é, este é o contexto dos últimos dias. E isso, então, traz em relevo um aspecto muito importante para nós trazermos para a compreensão do que é a mordomia. A mordomia como uma peça num contexto maior do que ocorre nos últimos dias. Bem, nós sabemos e aprendemos por meio da lição que Cristo tem que ser o centro de todas as coisas. Cristo é o centro da nossa vida e é por isso que nós somos chamados de cristãos. Nós seguimos a Cristo, que é o centro. Mas olhando para o nosso momento histórico, aonde Cristo está? Onde Cristo está? Cristo não está em nosso meio de maneira concreta e palpável. Ele já esteve nessa terra há mais ou menos 2000 anos atrás, mas hoje ele está no santuário. Portanto, dizer que Cristo hoje é o centro da minha vida é também dizer que o centro da minha vida tem que ver com o trabalho que Cristo faz no santuário. Porque Cristo é o Cristo que ascendeu aos céus e que atua ao meu favor no santuário, como cumprimento profético e também como cumprimento daquilo que deve ocorrer nos últimos dias dessa história. Quando nós olhamos para a experiência dos primeiros adventistas, nós notamos que o santuário, ele é realmente central para oferecer a nós uma perspectiva macro daquilo que é a mensagem bíblica, especialmente no contexto do fim dos tempos. Veja só o que Ellen White diz no livro O Grande Conflito, página 423. Ela diz assim: o assunto do santuário foi a chave que desvendou o mistério do desapontamento de 1844. Essa chave que desvendou o mistério mostrou que Cristo não viria à Terra em 1844, mas que ele passaria do lugar santo para o Santíssimo, iniciando uma nova obra de julgamento no contexto do povo de Deus. Note então que o santuário foi a chave para entender a obra presente de Cristo, a obra de Cristo nos últimos dias. E como chave, o santuário revelou um completo sistema de verdades ligadas harmoniosamente entre si. Essa frase é ainda mais aguda quando nós observamos o original em inglês. Essa chave abriu a nossa visão, um completo sistema de verdade, conectado e harmonioso. O santuário foi a chave que mostrou para nós o quadro completo do quebra-cabeças da mensagem bíblica de Deus para os últimos dias. O santuário mostra como cada peça se encaixa perfeitamente. O santuário mostra como o trabalho de Cristo funciona nos últimos dias. E o santuário, ela destaca, desvenda não apenas a obra de Cristo em 1844, mas ela mostra que a mão de Deus dirigia o grande movimento do advento e apontara novos deveres ao trazer a lume a posição e a obra de seu povo. Ao olhar para o santuário, o povo de Deus enxerga nos últimos dias da história
a sua posição e a sua obra, o que ele deve fazer. Vamos gastar aqui alguns poucos momentos para refletir sobre a obra de Cristo no santuário e também sobre a posição e obra do seu povo nos últimos dias. Quando nós observamos o livro de Hebreus, nós notamos que Cristo é o nosso sumo sacerdote no santuário celestial. E no capítulo 8, verso 6 de Hebreus, além de outras passagens presentes nessa epístola, Cristo ele é chamado de mediador da nova aliança. Para isso, na continuidade do capítulo 8, o autor de Hebreus, que cremos ser Paulo, diz que há alguns elementos importantes da nova aliança por meio da citação de Jeremias capítulo 31 no capítulo 8 de Hebreus. E dentre esses elementos, eu destaco aqui 2 pontos principais. O primeiro deles é o perdão de pecados, que aparece lá no final da citação de Jeremias. Dos seus pecados não me lembrarei mais, das suas iniquidades eu não vou me lembrar. Essa é a nova aliança que Deus fará com o seu povo nos últimos dias. Portanto, Cristo é o mediador dessa aliança que traz o perdão de pecados. Como sumo sacerdote no santuário celestial, ele intercede por nós. Em 1 João, no capítulo 2, versos 1 e 2, nós lemos que nós não devemos pecar. Mas se pecarmos, nós temos um advogado, um sumo sacerdote, um intercessor. Quando nós lemos João, Romanos 8 também e Hebreus juntos, nós observamos que nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós para o perdão de nossos pecados. Mas a intercessão de Cristo, o trabalho de Cristo como mediador de uma nova aliança, enquanto sumo sacerdote nos céus, não se resume apenas ao perdão de pecados, porque uma outra característica importante da nova aliança é de que a lei de Deus será escrita no coração do seu povo. O seu povo não é apenas perdoado por uma vida de pecado. Este povo, ele também é transformado para que ele nunca mais viva uma vida de pecado, especialmente quando formos completamente salvos e habitarmos com Deus lá no céu. Enquanto isso, enquanto lutamos com o pecado aqui na terra, temos um Cristo como sumo sacerdote nos céus. E nesse processo, enquanto nossos pecados são perdoados, a lei de Deus também é escrita no nosso coração. De maneira mais simples, nós temos aqui o processo de justificação pela fé, onde nós temos o perdão dos nossos pecados, e a santificação, aonde progressivamente a lei de Deus começa a fazer parte da nossa vida e ela é escrita em nosso coração. Bem, o que nós observamos é que Cristo, como o nosso sumo sacerdote no santuário celestial, também é visto sob a ótica da realidade de um juízo escatológico. E é isso que o livro Grande Conflito, que nós acabamos de ler, destaca. O santuário abriu a nossa visão, um conjunto harmonioso de verdades. O santuário é a chave que desvendou o mistério de 1844, porque a partir deste ano, Cristo, como sumo sacerdote, ele intercede por nós num contexto de juízo escatológico, um contexto de juízo, no qual, na figura do Antigo Testamento, nós tínhamos o sumo sacerdote no dia da expiação. Então, na medida em que nós vivemos na época do juízo escatológico, desde 1844, nós temos uma obra especial que caracteriza o povo de Deus nos últimos dias. E essa obra especial, especialmente na compreensão adventista, aparece nos termos das 3 mensagens angélicas. Na primeira mensagem, por exemplo, nós temos um anúncio feito pelo povo de Deus a este mundo. E neste anúncio, nós ouvimos a mensagem que diz às pessoas: temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Temor a Deus, dar glória a Deus, a adorar aquele que fez
todas as coisas. Temor a Deus, dar glória a Deus, adorar a Deus, num quadro mais amplo, no contexto maior dos últimos dias da história que nós vivemos, deve informar o que nós entendemos ser a mordomia, a organização da nossa vida santificada por meio dos princípios da lei de Deus que são escritos em nosso coração. E quando isso é escrito, a prática da nossa vida de organização e santificação, ela é uma forma de temor a Deus, é uma forma de dar glória a Deus, é uma forma de adorar a Deus por meio de uma vida que é vista sob a ótica da mordomia. Como bons mordomos, nós tememos, adoramos e glorificamos a Deus por meio da santificação que ocorre em nossa vida. Nós anunciamos essa mensagem, sim, a outras pessoas, para que eles também possam experimentar essa santificação. Mas a nossa vida, ela também é um exemplo. A nossa vida deve ser um exemplo da pregação desse anúncio dos últimos dias. É interessante notar, e nós já vimos isso em lições anteriores, que os talentos que Deus nos dá, a mordomia que Ele espera de nós no gerenciamento do que nos é conferido, é visto na Bíblia sob a ótica de um juízo. É visto sob a ótica de uma prestação de contas. Um exemplo muito particular onde nós observamos essa realidade é a parábola dos talentos. Perceba aqui em Mateus 25, versos 14 a 19. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. E depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Aquilo que Deus nos oferece, os princípios que Ele estabelece para a nossa vida. Nós teremos uma prestação de contas no final dos tempos. Haverá juízo e como nós temos gerenciado a nossa vida. É a nossa vida pautada e organizada pelos princípios da lei de Deus, que devem ser escritos no nosso coração por meio de um Cristo que media a nova aliança? É a nossa vida gerenciada de uma forma que ela glorifica, ela teme a Deus, ela adora a Deus nos últimos dias da história deste mundo? Haverá uma prestação de contas, haverá o juízo, e a mordomia, ela é melhor compreendida quando nós a observamos no quadro maior, no contexto maior dos últimos dias da história deste mundo. Eu leio com você agora, portanto, o texto de Pedro novamente, que nós lemos no início, em 1 Pedro, capítulo 1, versos 14 e 15, aonde ele destaca a obediência ao não deixar ser amoldado pelos desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas Pedro conclama aos cristãos a serem santos como Deus é santo. Antes de ser convertido, você se amoldava pelos desejos da sua ignorância, pelos desejos do pecado, mas agora você gerencia a sua vida de maneira diferente, como um filho obediente e santo, que teme a Deus. Eu estou tomando aqui toda a linguagem do quadro maior de Apocalipse, que teme a Deus, dá a Ele glória, porque a hora do juízo é chegada. Nós louvamos a Deus porque nós temos um sumo sacerdote no céu, nos últimos dias dessa história. E Ele é poderoso para nos socorrer quando nós somos tentados. Quando nós somos tentados, na linguagem de Pedro, a nos amoldarmos aos desejos anteriores de pecados que nós tínhamos nos tempos da ignorância. Quando essa tentação vem, quando a tentação do materialismo, a tentação do pecado vem, Cristo, como sumo sacerdote, Ele é poderoso para nos socorrer nessa tentação, para evitar que esses desejos amoldem a nossa vida, para evitar que isso
desorganize a nossa vida cristã. Portanto, Jesus, no seu poder, Ele pode nos socorrer no momento da tentação e escrever a sua lei no nosso coração, para que sejamos obedientes, para que a nossa vida seja uma vida que evite os desejos do pecado e pratique uma obediência esperada de um mordomo fiel, de um administrador fiel daquilo que Deus nos confere. E além disso, o gerenciamento e a administração daquilo que nós fazemos como povo de Deus. Isso é uma expressão de temor ao Senhor, adoração e de glorificação a Deus nos últimos dias da história desse mundo. Portanto, nós concluímos a nossa reflexão da lição com o texto bíblico base de 1 Pedro 1, 14 a 16, que ressalta a importância da obediência e da santificação, e a lição acaba traduzindo isso, esse conceito importante de santificação, à luz da mordomia e da organização da vida, à luz dos princípios da palavra de Deus. E assim, nós levamos como resumo 3 pontos para nós refletirmos nessa lição. O primeiro deles tem que ver com a nossa compreensão. Nós precisamos compreender o propósito da mordomia e sua função como mordomo de Deus. E nós entendemos melhor a mordomia quando nós a colocamos como uma peça de quebra-cabeças à luz de um contexto mais amplo, de um quadro mais amplo. E quando nós observamos esse quadro mais amplo, nós temos a oportunidade de apreciar a amplitude do conceito de mordomia e a ligação que existe entre ela e as grandes verdades das Escrituras. Algumas das verdades destacadas aqui foram a salvação, a santificação, o papel de Cristo no santuário, a sua mediação da nova aliança, as 3 mensagens angélicas enquanto proclamação do povo de Deus no contexto do julgamento que se iniciou a partir de 1844. E, finalmente, nós podemos fazer algo. Nós podemos permitir que esse conceito e a prática da mordomia reformem o nosso caráter à imagem de Cristo, desse sumo sacerdote tão maravilhoso que está no santuário celestial, intercedendo por nós como mediador da nova aliança, não apenas para que nossos pecados sejam perdoados, mas para que a lei de Deus esteja em nosso coração. Que o seu desejo, neste momento, seja de praticar uma vida de mordomia, uma vida que expressa os princípios da lei de Deus que estão sendo escritos no seu coração nesses últimos dias da história. Que Deus nos abençoe.